O que realmente o apóstolo Paulo quis dizer lá em Romanos 11:26, né? Seria a salvação de todo Israel em todo o tempo, presbítero Maciel? Explica aí um pouco melhor. Aqui em Romanos, no capítulo 11, antes de nós chegarmos lá no versículo 26, o apóstolo Paulo ele já responde esta pergunta. Aqui, Romanos capítulo 11, aqui no versículo 1, então o apóstolo Paulo ele já faz uma pergunta que ele mesmo responde. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Ele responde, de maneira nenhuma. Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que ele mesmo é israelita, ele é descendente de Abraão, ele é da tribo de Benjamim, e que Deus não rejeitou o seu povo que ele de antemão conheceu. Então, os primeiros versículos de Romanos, no capítulo 11, o apóstolo Paulo já deixa claro que Deus ele não rejeitou. Só que o apóstolo ele traz um exemplo, ele nos lembra lá da história de Elias, quando o povo de Deus também estava igualmente em um momento assim de desvio espiritual, né? De apostasia. Então, naquele momento, eles estavam se dobrando perante Baal e Elias ficou desesperado. E aí Elias ora e Deus fala assim, calma Elias, eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Então o apóstolo ele já começa a trazer a ideia de um remanescente, né? De um remanescente. E esta palavra é muito importante para nós, né? Aqui em Romanos, então, o apóstolo, aqui no capítulo 11, ele começa a nos explicar que Israel foi realmente eleito por Deus, mas eles foram endurecidos devido à sua incredulidade, e a sua incredulidade a respeito de Jesus, a respeito do Messias. Então, quer dizer, Israel ele não será rejeitado em momento algum, porém, há a figura do remanescente, que é o projeto de Deus em toda a palavra, né? Quando o povo se corrompia, então Deus ele mantinha suas promessas, porém a salvação pelo remanescente. Então o apóstolo ele vem aqui explicando que os gentios foram enxertados, né, dado a incredulidade dos israelitas. E agora nós gentios, né, fomos enxertados, e sendo nós enxertados, alcançados pela pregação do evangelho, né, o apóstolo até nos diz assim, ponderar e considerar entre a bondade e a severidade de Deus, porque quer dizer, o Deus foi severo para com os israelitas devido à sua incredulidade e bondoso para conosco, gentios, para que a salvação chegasse até nós. Mas se nós formos também incrédulos, também seremos rejeitados como eles serão. Aí, na continuidade, aqui o apóstolo ele faz uma consideração importante aqui no capítulo 11, dizendo assim, aqui no versículo 12, mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então o apóstolo explica que a rejeição de Israel foi uma forma de Deus provocar ciúme em Israel, para que, de alguma forma, vendo a salvação e a prosperidade dos gentios, quanto à fé, Israel abrisse os seus olhos, né? Agora, se a queda de Israel, no sentido da fé, foi riqueza para os gentios e para o mundo, quanto mais a salvação de Israel se transbordará em plenitude. Ele até usa uma expressão, vida entre os mortos. Então, ou seja, se a rejeição de Israel, a incredulidade de Israel, Deus fez com que esta incredulidade se tornasse, né, em uma bênção para os gentios, estendendo a graça e a salvação para nós,
no tempo da plenitude, da salvação de Israel, quer dizer, a plenitude é vida dentre os mortos, o povo de Deus, no sentido, né, do Israel natural, quando chegar o momento desse remanescente ele ser, então, salvo. Então, aqui vem o versículo 25 e o versículo 26. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte. Olhe bem a expressão que o apóstolo usa. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. É uma expressão que Jesus também usa, né? Que Jerusalém seja pisada, né? Até o tempo dos gentios. Essa plenitude, esse tempo dos gentios, ele ocorre. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Bom, então, e o que isso quer dizer? Que, concluindo o tempo dos gentios, né, então, vindo a plenitude dos gentios, então, vem o Senhor, nosso Deus, né, e ele salvará o remanescente de Israel. Esta doutrina é tão importante, irmãos, que eu desconheço uma corrente teológica que despreza, no final dos tempos, né, a salvação do remanescente de Israel. Né? Mesmo os que creem, os que não creem em milênio, os que acreditam num arrebatamento secreto, todas as correntes teológicas sabem, devido a este capítulo, que em algum momento o Senhor ele se voltará para Israel. Dado, então, a importância desse tema. Veja bem, como é importante este assunto, este tema, né? Por quê? Porque isto é um dos poucos pontos onde há podemos dizer até uma concordância. Em algum momento haverá, então, uma porta aberta para Israel. E que tempo será esse? Nós conversaríamos aí ao longo do podcast. Mas o que nos interessa nesse primeiro momento, né, o que está dizendo Romanos capítulo 11, quer dizer, os israelitas serão salvos indefinidamente só por serem descendentes de Abraão? Claro que não. Neste momento, eles foram endurecidos, a incredulidade deles fez com que eles fossem rejeitados e a salvação foi aberta aos gentios. Mas esse endurecimento é em parte, até que chega o momento em que Deus ele, né, volta para o seu povo. E a salvação de Israel é riqueza para as nações e é vida dentre os mortos. Glória a Deus por isso. Então, quando nós olhamos hoje o cenário, não quero me estender, nas próximas nós nos estendemos, nós vemos como Israel ele está realmente nesse ambiente difícil, nesse ambiente onde ele está sendo atacado, tem seus méritos e seus erros, né? Nesse sentido da guerra, porque toda guerra, infelizmente, custa muitas vítimas, muitas vidas, né? Mas perceba o movimento onde Israel, ele, apesar de ter o apoio de nações importantes, como os Estados Unidos, também outras nações importantes, né, começam a cada vez mais criticar Israel e tirar o seu apoio às ações que Israel tem tomado. Então nós fazemos uma pergunta: até quando as poucas nações, digamos assim, que apoiam, e não só com palavras, mas com armamento, Israel, até quando essas nações sustentarão a defesa de Israel? Até quando verdadeiramente essas nações integrarão essa aliança que protege Israel? Então vai chegar o momento que nós sabemos biblicamente que Israel ele estará indefeso. Apenas o Senhor nosso Deus será a única defesa de Israel. Hoje Israel ele tem o dom de ferro,
ele tem as suas proteções, ele consegue, como hoje nós vimos esse ataque massivo do Irã, né, e o efeito prático, apesar de terrível, né, mais de 180 mísseis, mas quer dizer, há ali uma defesa das nações, mas até quando, biblicamente, essas nações permanecerão defendendo Israel? Então nós sabemos que, pela palavra de Deus, tudo isso se voltará contra Israel, e é nesse momento que nós veremos, né, esta palavra se cumprindo e o Senhor nosso Deus se voltando ao seu povo.